Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre estabilidade de circuitos com amplificador operacional. Mas o que é a estabilidade? Na verdade, a partir do momento que nós reconhecemos que o amplificador operacional é um sistema dinâmico, nós devemos nos preocupar com a estabilidade. Mas o que isso impacta no funcionamento de um circuito com amplificador operacional? Vamos tomar como exemplo esse circuito aqui, que é de um amplificador no inversor. Ok? Bom, nós assumimos na análise de circuitos que o ganho da operação é muito grande, que para fins de projeto você utilizou a seguinte relação, a 0 beta muito maior do que 1. Isso foi com o intuito de fazer com que o curto virtual, que eu vou chamar como sendo o erro ou a diferença de tensão, diferencial de tensão entre a entrada não inversora e a entrada inversora. Ok? Mas isso somente é garantido não é apenas por conta dessa relação. Essa relação é necessária, na verdade, para que em regime permanente o curto virtual possa ser assumido. Mas o que nós devemos entender por estabilidade? Vamos ver aqui uma situação. A estabilidade ela tem tudo a ver com o processo de realimentação. Ela tem a ver com a possibilidade do circuito em um tempo finito, mesmo tendendo a infinito, ele alcance níveis de tensão dentro da faixa de linearidade do amplificador, ou seja, ele não vai saturar. Vou pegar aqui um caso. Vamos supor que a tensão V ela estava em certo nível e ela sofreu uma variação para cima. Quer dizer que, em decorrência disso, esse erro instantaneamente aumenta, porque nós estamos falando aqui de uma tensão no terminal mais positivo do amplificador operacional, ou entrada não inversora, ou no mais da medida de erro. Como a entrada não inversora sofre uma variação para cima, e dado que Vs responde positivamente em relação à entrada não inversora, Vs tende a subir. Aqui eu não estou avaliando a magnitude dessa variação, apenas ele tende a subir. Devido à realimentação por esses dois resistores, como aqui é apenas um divisor resistivo, esse potencial aqui também tende a subir em decorrência da saída Vs. Portanto, a realimentação ela faz com que esse potencial tende a se o potencial da entrada inversora tende a se aproximar e na direção do potencial da entrada não inversora. Portanto, esse erro tende a diminuir. Ok? Então, o que acontece? Existe o que a gente chama de realimentação negativa, no sentido de que a resposta do amplificador vai ser no sentido de trazer o erro para perto de zero, ou pelo menos para muito próximo. Ok? Raciocínio similar você pode fazer com um amplificador inversor. Só desenhar aqui novamente. Tensão de entrada, V. Aqui a entrada não inversora vai para o zero. E aqui nós temos tensão de saída. Ok? Bom, vamos fazer o mesmo tipo de análise. Nós temos aqui o erro nesse sentido.
a tensão V aumenta. A tensão V aumentando, o que acontece com esse terminal aqui? Vamos supor que Vs permanece constante. O amplificador não respondeu, ele tem uma dinâmica e ele demora um pouquinho para responder. Então, instantaneamente, essa tensão aqui aumenta. Ok? Essa tensão aumentando significa que esse nosso erro, se ele era zero, ele fica negativo, ou seja, a resposta, o erro ocorre dele diminuir. Ok? Bom, temos que lembrar que, sendo esse potencial igual a zero, o potencial da entrada não inversora, um aumento do potencial da entrada não inversora provoca o que de reação do amplificador operacional? Existe aqui uma inversão de fase, então o operacional tende a diminuir. Então esse potencial da saída diminui e a resposta vai ser no sentido de diminuir esse potencial daqui. Ou seja, aumentar, trazer esse erro, subir ele de volta para onde ele estava. Mais uma vez, a reação do operacional vai no sentido oposto à ação da entrada. Portanto, nós temos também realimentação negativa. Ok? A realimentação negativa é um processo que a gente usa com frequência mesmo nós humanos, quando nós estamos andando, no sentido de procurar evitar bater nas pessoas, ou mesmo estamos dirigindo nosso carro. Quer dizer, nossas ações, elas fazem muito do feedback de nossos sensores, quer seja visual, quer seja tátil, qualquer sensor, no sentido de minimizar problemas, minimizar desastres. No caso do circuito com amplificador operacional, a realimentação negativa ela é buscada como forma de tentar manter o circuito na estabilidade. Mas isso não é garantia de estabilidade. Nós vamos fazer essa verificação de estabilidade daqui a pouco. E também há circuitos que fazem uso de realimentação positiva. Okay? Tem elos de realimentação positiva. Realimentação positiva significa talvez ter uma realimentação vinda pela entrada não inversora, para contrabalancear o efeito da realimentação negativa. Vamos ver também um circuito com esse tipo de característica. E que, infelizmente, muitas vezes as pessoas assumem aquele circuito, a relação entrada-saída, analisando o amplificador como sendo o caso ideal, mas a depender da escolha dos componentes, que não tem nada a ver com ganho, não tem nada a ver com a relação entrada-saída que você deseja em regime permanente, mas a depender dessa escolha, o circuito pode ficar instável e não funcionar. Então isso deve ser atentado. Por isso a importância da gente levar em consideração a análise de estabilidade quando vai fazer projetos de circuitos com amplificador operacional. No caso mais simples de realimentação com apenas resistores, desde que eu tenha apenas realimentação negativa, a gente não tem que se preocupar, que é o caso do amplificador inversor, do não inversor, mas alguns outros casos não precisamos se preocupar com a questão de estabilidade. Então vou apresentar daqui a pouco como é que a gente faz a análise de estabilidade no circuito com amplificador operacional. Bom, para análise de estabilidade, nós vamos considerar o caso de análise de estabilidade de circuitos lineares. Não vamos tratar, por enquanto, o caso não linear. Eu vou desenhar aqui o circuito amplificador não inversor. Dessa vez eu vou considerar um modelo dinâmico. Portanto, eu estou olhando para a função transferência entrada-saída. Okay. Então, nós temos que Vs de S é a 0 ômega B sobre S mais ômega B vezes V2, que é esse potencial aqui, V de S, menos V1, que é esse potencial aqui, que é beta Vs de S. Ou seja, uma pequena proporção de Vs realimentando.
ok? Daqui nós tiramos que Vs de S vezes S mais ômega B mais A0 ômega B beta. Isso aqui é igual a A0 ômega B V de S, ok? Ou ainda a função transferência Vs de S sobre V de S igual a A0 ômega B beta sobre S mais, aqui faltou o beta, né, nesse termo de cá, vezes beta. Opa, não tem S, não tem beta aqui não. Tem aqui em relação a V, então aqui não temos o beta, 0 ômega B sobre S mais ômega B colocamos em evidência, 1 mais A0 beta. Dessa vez eu não vou fazer nenhuma aproximação. Vocês lembram que antes nós consideramos A0 ômega B, A0 beta muito maior do que 1. Dessa vez não. Dessa vez nós vamos olhar para essa função de transferência. Bom, essa função de transferência ela tem apenas um polo. Eu lembro que polo é a raiz do denominador, da equação do denominador. Então, se nós olharmos a locação desse polo, que é a parte imaginária, que é a parte real do polo, esse polo está nessa posição aqui. Ó. O polo ele está em que ponto? Menos ômega B 1 mais A0 beta. Então, aqui eu vou chamar de polo ok? Bom, se vocês forem buscar na literatura relação entre a locação desse polo e estabilidade, nós sabemos que um sistema dinâmico ele vai ser estável se a parte real do polo, de todos os polos for sempre negativa. Então, se nós temos 10 polos e todos os polos com parte real negativa, nós temos estabilidade. Então, nesse caso aqui, desde que os parâmetros, nós sabemos que o ômega B é um parâmetro que é maior que zero, certo? Então, o ômega B não é problema para a estabilidade, porque se o ômega B é maior que zero, para esse aqui ser estável, você precisa ter o quê? 1 mais A0 beta maior que zero. Ok? E aqui isso implica que A0 beta tem que ser maior do que o quê? Menos 1. Tá bom? Porque desde que A0 beta seja menor que menos 1, esse polo vai estar nessa região de cá. Ou seja, beta maior do que menos 1 sobre A0. Então, essa aqui é a condição que nós precisamos ter para a estabilidade. Como nós estamos falando aqui disso com dois resistores, o beta está em que intervalo? Vai estar no intervalo compreende 0 e 1. Ok? Então, quer dizer, beta vai ser sempre positivo. Portanto, ele vai sempre satisfazer essa condição aqui. E se nós olharmos aqui o beta, esse aqui seria o 0, intervalo para beta. Ok? Desde que beta sendo maior que menos 1 sobre A0, ok? O sistema é estável. Ou seja, aqui nós temos estabilidade. Essa região aqui
em verde. E o que significa esse intervalo daqui para cá? Beta positivo. Beta positivo significa o quê? Que apenas uma fração de Vs retorna para a entrada inversora. Então, desde que esse beta sendo positivo, a reação do amplificador, quando a entrada V aumentar, vai ser também de aumentar. Ok? Então, nós temos realimentação negativa. Então, beta maior que zero, realimentação negativa. E o beta menor que zero? Esse aqui nós temos realimentação positiva. Mas quer dizer que esse intervalo aqui de beta nós temos realimentação positiva. E mesmo assim o sistema será estável. Então não é porque você tem realimentação positiva que o sistema será instável sempre. Existe uma pequena faixa. Por exemplo, se nós estivéssemos trabalhando com um circuito, com um amplificador, com um ganho, cujo ganho a zero fosse muito pequeno, possivelmente poderia também estar trabalhando com a faixa de realimentação positiva. Então, parece que no projeto de amplificadores com válvula, que as válvulas elas não tinham ganhos muito grandes, se fazia uso da realimentação positiva. Agora isso naturalmente a ser checado, mas eu tinha lido isso em algum lugar. Ok? Bom, então tá. Então aqui nós vimos aqui a condição para estabilidade do circuito com amplificador. No caso do amplificador não inversor, desde que o beta esteja nesse intervalo aqui, nós sabemos que ele vai ser sempre estável, porque ele vai sempre atender à condição de estabilidade. Bom, pessoal, vamos analisar agora o caso do amplificador inversor. Opa. Pois bem, nesse caso, nós vamos fazer o mesmo processo, vamos levantar a função de transferência. Bom, V2 é zero, então, zero. E nós temos aqui que V1 é beta Vs mais 1 menos beta VE. Naturalmente com beta sendo R1 sobre R1 mais R2, que é o fator de realimentação. Então aqui nós temos menos... aqui mais beta menos 1 VEDS. Daqui nós temos que do lado esquerdo VS de S vezes S mais ômega B mais A0 ômega B beta, isso aqui igual a A0 ômega B beta menos 1 VE de S. Daqui nós tiramos que a função de transferência é igual a quê? A0 ômega B beta menos 1 sobre
S mais HB 1 mais A0 beta. Essa função de transferência, se a gente olhar bem, ela tem o mesmo denominador da função de transferência do caso amplificador inversor. O que não é de surpreender porque é o mesmo processo de realimentação, okay? Pela entrada inversora. Então, as mesmas condições se aplicam com relação à estabilidade. Quer dizer, nós vamos ter que ter aqui 1 mais A0 beta. Isso tem de ser maior que 0. Portanto, nós temos que ter aqui que beta tem de ser maior que menos 1 sobre A0. Mesmas condições. E outra coisa também que nós já... Agora eu vou olhar por outro aspecto que nós podemos ter, não só que a gente também pode ter não só realimentação positiva como também negativa nesse circuito. Especificamente nesse circuito nós só temos realimentação negativa porque o beta ele está nesse intervalo entre 0 e 1. Ok? Mas, estando no circuito estável, isso quer dizer que, passado o transitório, em algum momento ele vai chegar próximo da condição de regime permanente, na resposta a um VR. Por exemplo, vamos supor que VR faça isso, seja um degrau para cima, isso aqui para VR. A tensão de saída VS, como é um amplificador inversor, vamos supor que aqui seja a tensão de 0 volts, ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma resposta como ganho menos R2 sobre R1. Isso aqui seria a resposta que você esperaria do amplificador no caso ideal. Mas no caso real, a resposta é essa aqui. Okay? Ela é exponencial. Acima, depois de decorrer de um tempo superior a 3, 4 ou 5 constantes de tempo, onde a constante de tempo desse circuito é igual a... Cadê o polo? O polo está aqui. Okay. Após essa 5 vezes a constante de tempo, depois de decorrido esse prazo, o amplificador já chega em regime permanente. Ou seja, em regime permanente aqui você vai ter aquela relação entrada e saída, que nesse caso corresponde ao ganho menos R2 sobre R1. Seria igual a VS. Eu vou chamar de T sobre VE de T, quando T é para infinito. Ok? E a gente sabe que essa condição ela vai ser verdadeira quando o quê? Quando nós tivermos A0 beta muito maior que 1. Então, quando você já seleciona um beta de tal forma que A0 beta seja muito maior que 1, isso também já satisfaz a condição de estabilidade. E com isso a gente encerra a ideia que eu venho apresentando até hoje, que para fim de projeto busque atender esse requisito. Com esse requisito atendido, você tem estabilidade e você tem também o curto virtual. E ao fazer isso, você já pode analisar o circuito como se o amplificador fosse um amplificador ideal. A não ser se você estiver interessado em analisar também a parte dinâmica da resposta do amplificador. Tá ok? Bom, nós vamos agora analisar um circuito que é um pouco mais complexo e que envolve tanto realimentação positiva como negativa, mas que nos permite também verificar as condições para estabilidade, utilizando as ferramentas que eu acabei de apresentar. Bom, vamos agora analisar esse circuito aqui. Deixa eu mudar aqui a cor.
esse circuito aqui. Nesse circuito nós temos um amplificador proporcional com dois elos de realimentação. Uma realimentação que vai ser no sentido de provocar uma realimentação negativa e outra realimentação que vai ser no sentido de provocar uma realimentação positiva. Então aqui eu vou definir, para fins de análise, para simplificar nossa análise, dois betas. Eu vou chamar beta menos, que seria esse fator de realimentação do elo de realimentação negativa, que é R1 sobre R1 mais R2. E o beta mais, e o beta mais, que é o fator de realimentação positivo, que seria aqui R3 sobre R3 mais R4. Okay? Daqui nós temos que o potencial V1 ele é beta menos vezes Vs, e o potencial V2 é beta mais Vs mais 1 menos beta mais Ve. As mesmas fórmulas que nós usamos antes para analisar circuitos com amplificador não inversor e inversor. Okay? Daqui nós tiramos que Vs de S, que é a saída do amplificador proporcional, é A0 ômega B sobre S mais ômega B vezes V2, que é beta mais Vs de S, mais 1 menos beta mais Ve de S, menos V1, ou seja, menos beta menos Vs. Ok? Então vou reescrever aqui o termo Vs de S vezes S mais ômega B. Isso aqui é Ve mais, aqui não tem mais, aqui na verdade é menos, esse termo aqui com beta mais, então menos A0 ômega B beta mais A0 ômega B beta menos, isso aqui fica igual a A0 ômega B 1 menos beta mais vezes Ve de S. Então a função transferência desse circuito ela é igual a, no numerador, A0 ômega B vezes 1 menos
beta mais. E no denominador nós temos S. Nós podemos colocar ômega B em evidência. Mais A0, também evidência beta menos beta mais. Ok? E, diante dessa função de transferência, nós também podemos verificar que é um sistema com um só polo. E para esse polo ser positivo, ter parte real negativa, sabendo que o ômega B é um parâmetro que é maior que zero nos amplificadores operacionais, isso significa que 1 mais A0, beta menos beta mais, isso tem que ser maior que zero. Ou seja, beta menos beta mais tem que ser maior que menos 1 sobre A0. Ok? Ou quer dizer, não é qualquer escolha dos resistores que vai garantir isso. Porque você pode ter, como cada um desses betas podem assumir valores entre 0 e 1, vai ter certamente uma combinação dos componentes que vai fazer com que essa condição não seja satisfeita para a estabilidade. E você montou o circuito, a saída da operacional fica saturada. Porque no caso da instabilidade em amplificadores operacionais, ou ele ficaria oscilando, isso seria um caso muito específico em que o polo ficaria em cima de zero, ou não em cima de zero, mas em cima do eixo imaginário. Desculpa. No caso assim, de primeira ordem, ele só pode estar em zero. Ou, no caso, ele vai crescer indefinidamente, por mais infinito ou por menos infinito, dependendo da condição inicial. Então, nesse caso aqui, nós temos que respeitar o excesso de realimentação negativa em relação à positiva. Ou seja, você tem que ter dominância da realimentação negativa sobre a realimentação positiva. Ok? Isso quer dizer, pessoal, que um determinado circuito que comumente era usado nos livros para mostrar uma característica bem interessante do amplificador operacional, ele na verdade pode não funcionar a depender da escolha dos componentes. Bom, mas que circuito é esse? É exatamente esse aqui. Eu vou repetir o mesmo circuito anterior, só que fazendo agora a análise considerando curto virtual. Ou seja, considerando o perfil da operacional como perfeitamente ideal. Vou colocar as duas resistências como sendo iguais, AR. Bom, vamos analisar considerando um curto virtual, ok? Como sendo o caso ideal. Esse potencial aqui, na entrada inversora, vai ser quanto? Nós temos aqui, na verdade, não é esse circuito. É esse aqui. Ok. O potencial V, ele aparece aqui. Se nós considerarmos o curto virtual, vai aparecer também na entrada inversora. Mas se nós olharmos esse circuito para esse ponto, ok?
Como VS não interfere mais em VE, na tensão da entrada, se a tensão for aplicada diretamente na entrada no inversor, nós temos que esse circuito, ele nada mais é que um amplificador no inversor para VE, ou seja, VS é 1 mais R2 sobre R1 vezes VE. Ok? Mas não é VS que eu estou preocupado. Eu estou preocupado, na verdade, em determinar essa corrente aqui, que é a corrente de entrada. Essa corrente, ela nada mais é do que o negativo dessa corrente que vem da saída do operacional. Considerando que a entrada do operacional nós temos corrente zero. Então isso aqui é menos I. Ok? Então, menos I, que é essa corrente daqui, é igual a esse potencial menos esse, ou seja, VS menos VE, sobre a resistência R. Ok? E nós temos também que a impedância de entrada vista por esse amplificador, ela é igual a quem? VE sobre a corrente I. Bom, VS menos VE, isso aqui é igual, tirando aqui dessa fórmula, R2 sobre R1 vezes VE. Isso aqui ia tudo isso dividido por R. Então isso aqui fica VE sobre a corrente I, que é esse negativo, sobre menos R2 sobre R1 VE, dividido por R, então esse termo com R vai para o numerador. Então isso aqui fica igual a menos R1 sobre R2 vezes R. O que quer dizer que para valores positivos das resistências, esse circuito apresenta uma impedância de entrada negativa. Mas como assim? Quer dizer simplesmente que se V é um valor positivo, VS é mais positivo ainda, fazendo com que devido a essa relação, fazendo com que essa corrente seja da saída para a entrada. Portanto, você coloca uma tensão positiva aqui e a corrente vem no sentido contrário. Em vez de ser corrente entrando no circuito, tem corrente saindo do circuito para a fonte. Isso é o que caracterizaria a resistência negativa. É um circuito puramente ativo para você simular uma resistência negativa. Mas para que isso serve? Ele tem sido usado, por exemplo, para se projetar esse tipo de circuito. Para simplificar um pouco nossas coisas, nossa vida, eu vou colocar aqui uma carga, uma impedância ZDS, ok? E vou aplicar aqui uma fonte de tensão, V. Bom, faz sentido colocar ZDS, vou colocar Z de autômaga. Só para mostrar que é uma carga que pode ser capacitiva, indutiva ou ter uma combinação das duas coisas. Ok? Bom, nós já vimos que esse circuito aqui eu vou escolher os resistores R1 e R2. Acho que R1 seja igual a R2. E eles vão ser apenas iguais. Okay? Se eles são iguais, olhando o último circuito, nós temos que essa corrente, que essa impedância de entrada seria igual a menos R,
por essa fórmula aqui. Então, voltando para cá. Então, essa impedância de entrada é igual a menos R. Isso quer dizer que você pode trocar todo esse circuito aqui por uma impedância de menos R, ou seja, isso aqui seria igual a VE resistência R aqui o Z e aqui a impedância menos R. Ok? Vamos determinar essa corrente I que vai passar pela carga. Vou colocar aqui I maiúsculo. Ok? Então, quero determinar essa corrente aqui. Para isso, vamos converter esse circuito do equivalente Norton dele. Então, vamos trocar essa fonte de tensão e essa resistência para uma fonte corrente ou resistência. A fonte corrente, então, nós vamos olhar unicamente por esse lado de cá. Ok? Isso aqui a gente vai trocar por uma fonte corrente. Vou tomar mais cuidado com esse desenho. Ok? Essa fonte corrente é de valor VS sobre R. Em paralelo com ela, seria a impedância vista pela carga R. Agora o restante do nosso circuito. Está aqui o Z de S, o Z de J ômega. E está aqui a resistência menos R. Bom, nós podemos ver que essas duas resistências estão em paralelo. Portanto, esse circuito é equivalente. Está aqui a fonte de corrente. Dois resistores em paralelo, só que um é o negativo do outro, dá uma resistência infinita. Portanto, essa corrente que vai pela carga é VE sobre R. Então, esse circuito é uma fonte de corrente controlada por tensão. Ok? Até aí, tudo bem, foi o que a gente obteve por essa relação. Só que essa relação, pessoal, ela foi obtida considerando um amplificador como ideal. Só que para a gente ter um amplificador como ideal, nós temos que ter algumas coisas. Uma delas é que o A0 beta, o A0 beta dominante tem que ser muito maior que 1. E, no mais, nós temos que ter estabilidade. Vocês acham que esse circuito ele vai ser estável para quaisquer condições da carga, como também quaisquer condições dos resistores? Isso requer uma análise da função de transferência. Se você trocar essa carga por um capacitor ou por um indutor, vocês vão fazer uma análise. Certamente você vai cair numa função de transferência de segunda ordem. E para a estabilidade você tem que ter que a parte real dos dois polos dessa função de transferência tem que ser negativa. Ok? E aí você vai poder checar as condições de estabilidade. Então esse circuito ele não vai funcionar para quaisquer escolhas dos resistores. É preciso fazer uma análise mais detalhada. E aí eu deixo para vocês, como tarefa, fazer esse levantamento, fazer esse cálculo e verificação de condição de estabilidade, colocando, por exemplo, aqui na carga, um indutor ou um capacitor, para vocês verem como é que fica essa condição de estabilidade. E até checar se isso é possível ser feito. Fazer as duas resistências iguais. Talvez sim, talvez não. Então vou deixar com vocês como tarefa. E isso mostra o quão importante é a gente se preocupar com a análise de estabilidade em circuitos com amplificador operacional. Ok? Só que isso é mais necessário quando você tem uma possibilidade de realimentação positiva, em que você tem uma limitação para a margem de estabilidade. Ora, é isso, pessoal, que eu tinha para falar com relação à questão de estabilidade de circuitos com amplificador operacional.